Voltamos com o OAB Cidadania e olha que dado alarmante. A ONU Mulheres no Brasil aponta que apenas uma em cada 10 mulheres agredidas relata a violência sofrida às autoridades competentes, ou seja, 9 acabam sofrendo caladas. Por isso, discutir a violência contra a mulher e as garantias da Lei Maria da Penha continuam sendo fundamentais. E esse é o nosso tema do quadro Conversando com Ela de hoje. Nosso Conversando com Ela, no OAB Cidadania de hoje, vai falar um pouquinho sobre Lei Maria da Penha. Na verdade, essa lei completa 11 anos e está chegando no dia 7 de agosto. Mas quais as comemorações e quais os desafios? O que nós já avançamos? É importante refletir que a sociedade brasileira, em 2017, ainda repete frases como briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Problema de casa tem que ser resolvido na família e ninguém pode se meter. Problema do vizinho? Esse eu nem escutei, não é problema meu. E será que realmente é isso? Será que a violência doméstica no país hoje realmente merece este tratamento? E nós estamos falando de um país que tem a terceira nação com a lei mais avançada em termos de proteção integral da mulher. Mas nós estamos falando também de um país que teve várias dificuldades na implementação da Lei Maria da Penha. É verdade que a lei é muito inovadora, mas o Supremo Tribunal Federal teve que discutir em 2 oportunidades, pelo menos, para dizer que esta lei é constitucional. Então, a ação direta de inconstitucionalidade, a número 4424, e a ação declaratória de constitucionalidade de número 19, o Supremo Tribunal Federal disse: a lei é constitucional, o Poder Judiciário precisa aplicá-la. E mais do que isso, todos os seus atores precisam estar engajados, capacitados e preparados para a aplicação da Lei Maria da Penha. Mas será que neste momento e neste tempo, no nosso país, efetivamente a lei está sendo implementada? E para falar um pouquinho desse assunto hoje, nós estamos recebendo a promotora da 38ª Promotoria aqui de Alagoas, aqui em Maceió, a doutora Maria José. Doutora, é um prazer imenso recebê-lo no nosso OAB Cidadania. E o nosso programa de hoje traz uma preocupação. Como está o exercício, a atividade na promotoria, na implementação da Lei Maria da Penha? Nós escutamos muito, doutora, que a lei ainda não saiu do papel. E é verdade que em muitos enfoques ela não saiu do papel, mas um deles, que é o aspecto punitivo, talvez seja o que mais está sendo aplicado. Isso é verdade? Essa informação procede, doutora? Primeiro eu quero agradecer o espaço, prazer meu estar aqui. Procede em parte, não é? Eu estou há 4 anos nessa promotoria, 38ª é a única promotoria privativa e exclusiva para os feitos da Lei Maria da Penha aqui em Maceió. Então, nós somos órgão de execução, é claro, apenas para a capital de Maceió, mas representamos o Ministério Público de Alagoas na Comissão Nacional, então nós temos também uma visão ampla do que ocorre em Alagoas. Realmente, em parte, é razão. Agora, quando se diz que a lei não saiu do papel, a lei não sairá do papel se os operadores do direito não fizerem a sua parte. A lei realmente é inovadora, é uma das leis mais avançadas do mundo, mas para que a lei aconteça, para que ela tenha concretude, é preciso que nós, enquanto operadores do direito e a própria sociedade como um todo, façam a sua parte. Eu escuto muitas críticas à Lei Maria da Penha, principalmente nos programas, na imprensa, nos programas, digamos assim, policialescos. Por quê? Porque eles focam também as grandes tragédias, os casos mais terríveis, como tivemos o caso da Jaciara há pouco tempo, e outros casos semelhantes, o caso da Joana, há uns meses atrás, e focam isso para mostrar que a lei não tem valor, que a lei não tem efetividade, que as medidas protetivas não funcionam, o que não é verdade. Porque quando a gente foca, é claro, é uma tragédia, mas quando você tira de toda uma esfera de milhares e milhares de casos, o caso mais grave, você também não está falando a verdade do que acontece, não é o diagnóstico da realidade. Eu digo isso porque desde dezembro nós implantamos aqui na 38ª, no Juizado da Violência Doméstica, melhor dizendo, o fluxo cível. O fluxo cível atua só com as questões das medidas protetivas. Nós fazemos por semana umas 45, 50
50 audiências só de medida protetiva. Eu posso lhe afirmar com absoluta certeza que em 90% dos casos, estas vítimas, essas mulheres que são ouvidas lá, que são chamadas para dizer se querem que a medida protetiva de urgência continue, seja mantida ou seja revogada, se querem a renovação da MPU, todas elas dizem que desde que as medidas protetivas de urgência foram deferidas, elas puderam seguir com a própria vida, elas puderam deixar de ter medo, entendeu? Porque a maioria desses agressores não são marginais. Muitos deles, inclusive, cometem atos de agressividade e de violência sem sequer se dar conta que estão sendo violentos. Claro que nós temos um percentual de, eu diria, verdadeiros psicopatas, que não adianta medida protetiva, não adianta nada, tem que ser realmente a segregação. Então, eu afirmo, está realmente sendo efetiva assim, faz diferença. Agora, me diga uma coisa, há uma pesquisa que diz que somente uma das 10 mulheres violentadas realmente denunciam. Então, na verdade, os números hoje ainda não são números completos no que diz respeito à própria mulher se manifestar. Há, na verdade, uma grande questão cultural. Eu acho que, sem dúvida alguma, é o que a senhora colocou, não é só para os operadores do direito, mas é para toda a sociedade. Verdade. E bem dito, muitos agressores não têm nem a consciência de que estão agredindo, verdade. Porque na verdade foi uma postura que ele praticou e viu sendo praticado durante toda a sua história. Verdade. Então ele repete aquilo que ele aprendeu com os pais, aquilo que ele viu com os avós. Então realmente há muito problema ainda de consciência do que essa realidade pode causar. Verdade. Então é cultural. Então passa pelo agressor, que muitas vezes não tem a consciência da agressão que está praticando ou do quanto grave ela é, principalmente quando nós falamos de violência psicológica, que ainda se torna mais grave esse quadro. Depois passa para a mulher, que muitas vezes não tem coragem de denunciar, então nem noção poucas que está sendo denunciam vítima. E muitas também não têm a consciência de que estão sendo vítimas dessa violência ou que têm de algum direito em cima disso. Verdade. E então os números que nós temos hoje, que chegam até os órgãos responsáveis, eles também não são completamente correspondentes à realidade. Não que eles não sejam verdadeiros, doutora, mas é porque muitos não levam até os órgãos públicos. Isso realmente acontece? Acontece. Olha, doutora, é o seguinte também, além de não corresponderem realmente ao diagnóstico, à realidade, né, do país, do estado, nós vamos falar aqui da capital, que é onde a sua órgão de execução mesmo, doutora, sem dúvida alguma. Mas aqui, eu vou dizer o que aconteceu em Alagoas quando eu assumi. Quando eu assumi em setembro de 2013, estava quase ficando pronto aquele relatório da comissão mista, da comissão parlamentar de inquérito, comissão mista. E para minha grande surpresa e indignação, eu fiquei sabendo que as pessoas que vieram de Brasília bateram na porta do gabinete, eu não era promotora lá ainda, e perguntaram, tinham 2 estagiários, e perguntaram, quantos casos de ameaça vocês têm aqui? Nós não temos nada registrado, realmente não tinha. A questão da estatística é muito falha ainda, estatística é ciência, e você tem que conhecer dados reais para saber que objetivo, exatamente, né, doutora? Não é achômetro, né? E que políticas públicas, porque você conhecendo a realidade, você vai saber qual vai ser a demanda, que políticas públicas você deve trazer. E aí eu fiquei surpresa e liguei, inclusive, à época, para a superintendente, para as pessoas, para a Secretaria de... E aí me disseram, mas doutora, porque assim mesmo, por que a senhora está assim? Tudo é sempre assim, sempre foi assim, só a senhora que está achando ruim. Eu falei, mas eu quero saber, na Secretaria de Segurança, como é que é feito? Você acha, liga-se para as delegacias das várias cidades do estado e pergunta-se, quantas lesões corporais vocês têm aí? Quantas ameaças vocês têm aí? Ora, pelo amor de Deus, muitas vezes, inclusive hoje, por exemplo, eu tive um caso em que ele foi indiciado por ameaça, mas era agressão física, porque ela diz, e ele me deu 2 socos, 2 murros, me empurrou. Isso não é ameaça, isso é lesão, isso é agressão física. Então, além de não corresponder, a forma como esses dados são computados é uma forma muito falha, então não corresponde mesmo. Muitas vezes não corresponde porque está muito aquém e muitas vezes muito além. Eu posso lhe afirmar, em Maceió, os 2 tipos penais, mais assim, que é 80% dos casos, é ameaça e lesão corporal. Temos casos de feminicídio e tentativa? Temos, mas é o mínimo. Então, eu não sei por que é que Maceió fica aparecendo nos mapas como sendo a cidade, uma das cidades mais violentas. Agora, outra questão, colocam toda a violência contra a mulher como se fosse Maria da Penha, e não é. A violência que a Maria da Penha veio e ela incide é a violência doméstica familiar contra a mulher com base no
gênero. Eu tive um caso, nós discutimos isso na Secretaria há pouco tempo, porque eu faço parte da Câmara Técnica do Feminicídio, em que uma senhora estava sentada à porta de sua casa no Vergel do Lago, duas gangues de tráfico começaram a discutir, houve um tiroteio e uma bala perdida. Essa mulher foi vítima de bala perdida. Ora, doutor, uma mulher que morreu vítima de bala perdida não pode entrar no dado e entrou, entende? Então, assim, precisamos nos capacitar. Quando eu falo da questão de uma capacitação contínua da Polícia Civil, Polícia Militar, de todos os atores, nós promotores, juízes, nós temos colegas que não sabem, não conseguem compreender ainda o caput do artigo 5º, que fala com base no gênero, não sabe a questão da diferença do que é gênero não é sexo, como tem juízes, como tem advogados, então a gente precisa sentar à mesa e discutir e nos capacitarmos para atuarmos melhor, para podermos mudar o que está aí. Quando a gente diz, doutora, que a lei ainda não saiu do papel, nessa realidade ela ainda precisa ser construída, né? Com certeza. Então ela precisa avançar, porque na verdade ela traz boas ferramentas, mas é preciso que a gente aplique bem essas ferramentas. Até porque, voltando a dizer, que é uma questão cultural. Verdade. Então é preciso uma mudança de comportamento de todos os envolvidos nesse processo, não é? Então o conhecimento, a capacitação, a preparação, ela é fundamental, principalmente daqueles atores que estão diretamente em contato com o momento de violência. Verdade. Então isso é fundamental, porque o acolhimento da mulher, o tratamento do agressor, isso é indispensável. Não adianta só prender, não é? A repressão, a punição não é a única medida. E você tem que trabalhar a causa da violência, não é? Por isso que a gente tem um programa Repense aqui em Maceió, que é um programa que trabalha junto a homens autores de violência doméstica para poder mudar isso. E essa também, graças a Deus, é uma mudança que a lei vai trazer. O Senado aprovou há pouco tempo por conta de uma experiência muito válida em São Paulo e no Rio Grande do Norte com agressores, 484 agressores que não reincidiram após passar por este curso, por essa capacitação, por essas dinâmicas que nós trouxemos para cá. Digo nós assim, na verdade, a Defensoria Pública e a CEPREV foi um acordo de cooperação técnica, mas com a colaboração do Judiciário e do Ministério Público, da 38ª e da equipe multidisciplinar lá do Juizado, para a gente preparar este programa e trabalhar esse que chama Repense. Quer dizer, você repensar, E nós temos um caso bem assim interessante, que foi um senhor que disse que não tinha se apercebido que ele era violento quando ele dizia aquelas questões para a mulher, já que ele nunca tinha tocado nela, nunca tinha batido, mas era uma violência psicológica, uma violência de humilhação, sabe, de submissão. Eu ainda me lembro, doutora, que eu assisti a uma audiência uma vez em que um agressor disse ao juiz: eu só não consigo entender porque eu estou aqui, porque eu bati na minha mulher, não é na de ninguém, né? Foi na minha, quer dizer, a propriedade era dele. Qual era o problema ele fazer o que ele queria com a sua propriedade, a mulher é minha, então, ela é minha, então eu não bati na mulher de ninguém, eu bati na minha, peraí, né? Então, assim, é isso que assusta ainda as pessoas. É por isso que o chamado, o repense, a consciência, né, disso é muito importante. Então, eu acho que é fundamental. Então, mais do que punir, o que nós precisamos é conscientizar, é capacitar. E eu acho que esse é o grande objetivo da lei também, né, doutora? E isso pede uma mudança de paradigmas, porque promotores, principalmente, e juízes, estão acostumados apenas ao Ministério Público na questão do acusador, da punição, e juízes também. E a gente está pedindo que vamos trabalhar o eixo da prevenção, porque o combate tem dois eixos, a sanção e a prevenção. E, por enquanto, nós só atuamos na punição, na sanção. Os casos que chegam para nós já aconteceram. Nós temos que trabalhar junto às escolas, às associações de bairro, às comunidades, para que os casos não aconteçam. E esse é o eixo da prevenção que, lamentavelmente, ainda é deixado muito de lado. E eu acho que nesse ponto é chamar todos à consciência e à responsabilidade. A violência doméstica não é um problema que está presente somente em um nível social ou nível econômico. Eu digo que a violência doméstica ela é democrática, está em todas as regiões, religiões e níveis culturais. E não é um problema do vizinho, é um problema endêmico de toda a sociedade brasileira. Portanto, é importante que todos participem, que todos tenham a consciência e a responsabilidade do papel que exercem na redução desses números, na redução da violência, na conscientização da população. E é por isso, então, esse nosso programa de hoje, doutora, para que todos tenham a consciência e a responsabilidade e assumam o seu papel. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada por esse momento. E conte sempre com a nossa contribuição para chamar a sociedade e participar efetivamente dessa construção. E parabéns pelo trabalho desenvolvido. Eu agradeço pelo espaço
E quero dizer a todas as mulheres que nós estamos ali na Praça Senibu, no Juizado da Violência Doméstica, 38ª, lá temos a Defensoria Pública, temos uma equipe multidisciplinar para dar apoio a todas as mulheres e também aos agressores, às famílias como um todo. E o que é mais importante, essa sociedade que queremos é uma construção de todos nós, é uma construção coletiva. Obrigada. Com certeza, é isso que nós queremos. Obrigada, doutora. Grata. O quadro Minuto Prerrogativas é o momento em que você conhece a importância da defesa dos direitos do advogado no exercício da função, porque essa defesa é, na verdade, a defesa dos direitos de todo cidadão. Confira agora o Minuto Prerrogativas. Entre os direitos previstos no Estatuto da Advocacia aos advogados, existe a previsão a uma justa remuneração pelos serviços prestados. Infelizmente, alguns magistrados não têm observado essa prerrogativa e efetuado limitações dentro dos processos, inclusive quando é juntado o contrato de honorários. Mas o artigo 22 do Estatuto da Advocacia afirma que, uma vez juntado o contrato de honorário nos autos, o advogado tem o direito de receber o percentual ali estipulado entre partes capazes, cliente e advogado. Portanto, se você está tendo seu direito violado, venha até o AB, procure a diretoria de prerrogativas e vamos juntos lutar por esse direito. Vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí, que na volta tem mais informação importante.